Já estamos aqui no Tonalcast, já vai começar aqui. Paulo Boia, muito obrigada pelo convite. Ó, gente, já estamos online, hein? Olá, minhas amigas, olá, meus amigos, todos aqui do canal. Nós estamos aqui recebendo carinhosamente duas figuras ilustres do carnaval, né? Que é a nossa querida e amiga Júlia Castro, essa figura simpática, maravilhosa, intérprete, né? Participa aí dos grandes carnavais do Rio de Janeiro, né? Intérprete lá na Acadêmicos do... Lá na São Clemente. Na São Clemente, né? Escola da Zona Sul do Rio de Janeiro, né? E também tem uma passagem brilhante lá pela Intendente Magalhães em diversas escolas, que ela vai aqui enumerar. E aí estamos também recebendo aqui Henrique, o Zé Henrique, né? Nome de batismo, e da Combinado, presidente da Combinado do Amor, uma das escolas mais antigas da cidade de Niterói, se não a mais antiga. Nós temos aqui a mais antiga, não é isso aí? Legal. Nós estamos aqui recebendo o Zé Henrique, então, nesse bate-papo gostoso, para ele vai falar um pouco do Carnaval, da Combinado, o que foi 2023, o que será 2024. E a gente aqui está numa roda, né, como o canal proporciona um bate-papo sobre Carnaval. Então, coisas boas vão acontecer. Vamos lá, então, Júlia. Pode se dirigir ao nosso público, bater um papo com eles lá, dar uma apresentação de quem é a Júlia e Zé Henrique seguidamente, e a gente começa, então, o nosso bate-papo, Júlia. Tá ótimo. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Júlia Castro. Muito obrigada pelo convite, Paulo. Sempre é uma honra estar no Data Vênia. Nossa, nosso bloco, né, aqui de Niterói que arrasa. Meu nome é Júlia Castro, como eu disse, sou cantora lá da São Clemente. Também sou intérprete oficial da Unidos de Vila Rica. Esse ano fui agraciada com o prêmio de melhor intérprete do Grupo Bronze. E fiquei muito feliz, eu era a única menina. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Minha escola do coração, que eu comecei lá quando eu tinha 13 anos. Aí depois de 10 anos... Comecei lá, tipo, o primeiro lugar que eu comecei a cantar samba enredo foi lá, que é uma escola de samba lá de Copacabana, que é onde eu moro. E aí, 10 anos depois, fui subir de cargo, né, pra intérprete oficial, na Glória. E aí consegui um prêmio no meu ano de estreia como intérprete oficial. E fiquei muito feliz. Então, Henrique, é muito que tem uma trabalho. vivência aí, vai poder dar uns pitacos sobre a questão Com certeza. da mulherada que vem assumindo os microfones aí, né, Henrique? É verdade. A Comunal do Mundo tem nossa querida Lena Alves. Lena Alves. Olha que beijão show! Aí, Lena. Lena Alves é espetacular, né? A gente tem também lá na nossa história a Jussara Rios. Jussara Rios, sim, Jussara Rios. Jussara Rios, Figura grande muito antiga, cantora. uma cantora muito antiga. Muito antiga, muito aí, boa. que está lá Legal. vivendo. E hoje, 2024, a Comunal do Amor vem homenageando a menina do Caramujo, que ainda encanta os palcos, viveu lá nos palcos do mundo, nossa querida Maria Alice Vatuzzi. E isso já é o enredo de vocês em 2024. 2024. Legal. A gente vai homenagear a menina do Caramujo, né, que partiu para os palcos do mundo aí, fez sucesso no exterior. Sim. Foi bailarina, cantora lá no Moulin Rouge, cantou Chique. em vários países e tal. E hoje está de volta ao Brasil, mora no Brasil, mas em todo o tempo de vida dela de artista, ela nunca deixou de dizer que era nascida no Caramujo, Legal. moradora, morou em Niterói e carregava isso com muito orgulho. Isso é muito bom. O Caramujo é um bairro tão importante daqui da cidade de Niterói, cidade essa maravilhosa de 450 anos, é tão importante, Júlia, que eu vou citar alguns personagens aqui, né? O Henrique está citando um personagem da música, do samba, artista, mas nós temos, por exemplo, o Washington Quaquá, né, que hoje é deputado federal, foi prefeito da cidade de Maricá, que tem feito um belíssimo trabalho, inclusive o Carnaval de Maricá é um exemplo. Né, os caras têm um trabalho belíssimo. Sim. Eu pude, por exemplo, visitar a incubadora que eles têm lá e com proposta para o Carnaval. Inclusive o Max Lopes, nosso querido amigo Max Lopes, que fez aniversário essa semana, fica aí um beijo no seu coração, esteve lá, né, proferindo uma palestra, e eu pude, por exemplo, ver o quanto é que eles têm de ideia para o Carnaval. E a concepção, Júlia, que eles têm é tão interessante que é o seguinte, Henrique, o que eles pensam para o Carnaval? Eles pensaram o seguinte, a projeção de uma escola de Maricá que hoje vai desfilar no grupo de acesso, né, na Marquês de Sapucaí, vai projetar Maricá. União de Maricá. União de Maricá. Vai projetar Maricá para além das fronteiras de Maricá. Porque aquele momento ali de desfile é projetado para o mundo, para o Brasil e para o próprio Rio de Janeiro. Essa é a concepção
que eles têm, ô Henrique, como estrutura de pensar o carnaval. Sim. Então, eles lá têm, inclusive, edital público para o carnaval. A Liga das Escolas de Carnaval da cidade de Maricá ganhou parte do edital. Algumas 3 escolas mais ganharam também o edital. Então, os caras estão anos-luz. Verdade. E a ideia deles é o seguinte, eles vão vender a marca de Maricá, né? A cidade está linda. Tá mesmo. Convido vocês a Nossa, visitarem. Está Tá linda. mesmo. Vale a pena. Muito Pude bem lá cuidado. no sábado, Muito visitar a lindo. cidade limpinha, várias lixeiras, toda Maravilhoso. pintadinha, parece que tem mais tinta no chão do que na parede. Vale muito a pena ir pra lá, porque é maravilhoso. Como é que se já é a região dos lagos, né? Porque a Isso. primeira cidade da região dos lagos É, é Maricá. Embora Perfeito. só se olhem lá para Cabo Frio, mas Maricá é a primeira Maricá é a cidade. primeira. Ah, é? Mas que enredo bacana, né, Henrique? Sim. Porque vocês vão estar prestigiando aí. Deixei também de falar do defensor público, grande defensor público da cidade de Niterói, Alzimé também. Alzimé. É o originário do Caramujo. Então, o Caramujo é um bairro, Júlio, assim, muito quente, Entendi. efervescente na essência, por exemplo. E é um bairro maravilhoso. Show. Tem um comércio próprio, Eu tenho que né? conhecer o Caramujo. Deixa eu... tem uma população maravilhosa, gostosa. Henrique, por exemplo, pode falar melhor de lá. Vou te falar uma coisa. Acrescentando o que você está falando, eu costumo dizer que a Combinado Amor, o Caramujo, criou a maior revolução cultural da cidade de Niterói. Modéstia à parte, não é uma coisa para querer ser melhor do que ninguém. Não. É a realidade. Sim. É só avaliar da seguinte forma. Combinado Amor foi a primeira escola de samba fundada em Niterói. Em 1928 já tinha lá os embriões da Combinado Amor. 1938, hein? 1933 já começa lá a ficar mais forte. Em 1936 houve a fundação, né, da escola. Posteriormente, a Combinado Amor vem Viradouro, Cubango, Pôr da Pedra e as outras do entorno. Posterior. Posterior, todas depois da Combinado Amor. A Combinado Amor foi a primeira escola de samba a desfilar no Rio, de Niterói, desfilar no Rio. O prefeito, o governador do estado, do lado de cá da época, né, do estado da Guanabara, ele chamou de volta a Combinado Amor em 1954, porque estava atrapalhando, a ausência da Combinado Amor estava atrapalhando o desfile da cidade. E o Caramujo é tão importante nessa coisa da cultura do carnaval, da cultura do samba, da formação. Em 1928, você está falando, por exemplo, que várias cidades não tinham sido nem fundadas. Com certeza. Tudo isso, você vê que enquanto a Combinado Amor esteve lá, foi fundada em Niterói a Flor da Mocidade, do bairro do Caramujo, que foi campeã do Carnaval de Niterói também. Isso é interessante você ver o quanto o Caramujo é importante, não só para tudo que você falou, mas culturalmente o Caramujo é um bairro muito pulsante, muito... Ô, Júlia, vale ativo. a pena visitar. Eu tenho assim... Eu quero. Eu tenho umas adorações, por exemplo, que são impressionantes. Eu sou oriundo da Zona Oeste do Rio de Janeiro, então assim, meu sangue é quente. Meu sangue é campograndense, então assim, a gente, por exemplo, tem um sangue quente, né? E Niterói, assim, o centro, o grande Niterói, Caraí, Santa Rosa, são regiões frias, porque a população que ocupou esses espaços, e aí a gente chama de província, porque foram eles vieram, por exemplo, do interior, filhos, por exemplo, né, que tinham condições de... os pais que mandavam seus filhos para cá, para estudar na UF, especialmente. Sim. Mas eram pessoas já de boas posses. E essas pessoas de boas posses foram constituindo Santa Rosa, Icaraí e tudo mais. E o povo, né, esse povo, por exemplo, quente, efervescente, que gosta de samba, gosta de música, gosta de batuque, né, e o Caramujo tem um pouco disso. O Caramujo, você chega no Caramujo, você sente assim, você se sente naquele ambiente, nosso ambiente de carnaval, aquele ambiente que ferve, é gente... Aquele clima, né? Aqui é gente rodando, comércio aberto, tem aquelas confusões. Então, assim, o Caramujo e aí, bom, né, o Henrique está aqui trazendo, que é um local, né, de efervescência cultural. Né, a partir, né, a identidade é a partir de 1928, mas pode ser que até anteriormente a isto, movimentos e atividades também já aconteciam. Aí fica para os historiadores aí de plantão da cidade de Niterói que querem se incursionar aí na história do Caramujo, que aí, Henrique, assim, antes de bater aqui, né, a Júlia está aqui, mas é uma outra curiosidade. Caramujo, porque é Caramujo, zona norte da cidade de Niterói.
Mas se fosse, por exemplo, na França, seria escargot. Escargot. Muito bem. Que chique. Desmistifica aí. Deixa eu te falar até que Porque é interessante, Júlio, porque assim, o nome do bairro não é Caramujo, tá? Ué. Não sei, Não é o Caramujo. Henrique vai falar. Mas ele tem um outro nome de registro de origem que não é Caramujo. Ah. Caramujo é um vulgo, um alcunha. É por conta Mas- das ruas que. Eu quando queria foi aqui me fundada, lembrar tem o aquela nome coisa do bairro. Eu não lembro, Lembra, não? eu não estou informado sobre isso, mas inclusive a Vatuzzi, na conversa que a gente foi ter lá com ela, né, que ela se interessou em ser homenageada e a gente queria muito homenageá-la também, né? Na conversa que a gente teve com ela, ela falou isso, poxa, eu saí do Caramujo, fui para a França virar escargot. Que chique ela. Porque, Júlio, é uma curiosidade. Vatuzzi. Eu estou querendo aqui me lembrar, não vou conseguir me lembrar aqui o nome, mas não é. Não é, Caramujo. aham. Não sei em que Mas tipo momento. de pseudônimo. Eu não sei em que momento. Virou vulgo. Virou entendi. um pseudônimo, mas um pseudônimo Bacana. legal. Porque se estivéssemos na França, na Europa, ou se estivéssemos até Seria no Rio, se subíssemos ali, o que não é morro, é Alto Leblon, né? Né, Alto Leblon. Porque morro é Seria morro. alto Né? escargot. Aí, alto escargot. E o local, por exemplo, tem um clima agradável, porque ele tá no alto, né, daqui da cidade de Niterói, ele está no alto, e ele, ao mesmo tempo, também é um vale. Tem Então, vale, se você, por exemplo, tiver uma temperatura aqui, mesmo no verão, vamos dizer, de 26 graus no final do dia, você vai ter lá aproximadamente 19. É interessante. Por exemplo. Verdade. Eu moro na parte mais fria da cidade de Niterói. É uma parte do Caramujo chamado Belarmino. Rua Belarmino Cavalcante. Nossa, eu brinco como se fosse o lugar mais frio do mundo. É frio. Polo demais. Norte. É frio demais. O Belarmino é frio demais, gente do céu. Mas Eu é brinco com ela, maravilhoso. falo, vou me separar por causa dessa fresca, eu não estou acostumado com frio, não. Não, mas é um local muito aconchegante. De pessoas, Quero por exemplo. conhecer. Não, o Depois Caramujo, dessa dissertação do Caramujo, Caramujo, eles eu quero têm, saber onde é o Caramujo, quero Combinado conhecer. faz diversas atividades lá na Conheço escola o de Caramujo. samba lá, né? Eu pude ir lá numa festa, inclusive que o Ito Melodia estava lá. Legal. Ito, sério. Eu acho que era o lançamento de enredo de Foi vocês. o lançamento do enredo. Isso aí. Foi o lançamento de enredo, o Ito Melodia também ficou encantado, maravilhado. Que é um ponto quente mesmo. O local Legal. estava tão cheio que estava botando gente para fora. Meu Deus. O grande e saudoso Haroldo Melodia foi cantor da Combinado Amor. É mesmo, hein? Nossa. Em Olha que coisa 1985, linda, se hein? não me engano. Interessante, né? E há registro lá, Henrique, do Tem lá o Haroldo? samba, o artista nos faz recordar. Simbora, gente. Com essa história que vamos cantar agora, em Campos dos Goitacazes, Ponciano Barbaça nasceu. E tem algum registro lá da... Tem disco, tem ele cantando na Pô, escola. que legal, hein? Que legal. Pô, Tem. poderia ter trazido alguma coisa aqui, pode falar do Tem. saudoso Haroldo Melodia. Eu posso puxar aqui no YouTube ele cantando. Eu tive uma experiência com o Haroldo na Santa Cruz. Né? O Haroldo gostava muito de usar a pasta, né? Aquela pasta no cabelo. E eu me lembro de chegando lá na Academia de Santa Cruz, longe pra caramba, né? Mas apesar que de Campo Grande era perto, mas quem sai daqui é muito Quem sai longe. daqui é longe. Mas ainda assim, saindo de Campo Grande é muito longe. Porque eu acho que já está quase que virando Itaguaí. E fica lá entendi. perto da base aérea de Santa Cruz, é chão pra caramba. Eu não sei, é um lugar muito bacana. E a quadra era muito que belíssima, uma quadra muito grande. Mas, Júlia, ouvindo aí o Henrique né, nos abastecer dessas informações históricas, né, Uhum. do bairro do Caramujo, né? Sim. Beijão aqui para a população lá do Caramujo, comunidade da base da Comunidade do Vamos em Amor. Um frente. dia eu vou lá, hein? É pra frente que O se samba. Caramujo é um lugar espetacular. E aí Henrique tá aí, é quem pode me convidar, Tá por provando exemplo, a aqui. uma ida lá, é o Henrique. Obrigada. E, Júlia, falando de São Clemente, falando dessa tua história maravilhosa ali, né? Você é uma menina, porque você é uma menina, tá entre aqueles, você é uma menina, né? Mas é uma menina que já se desponta lá na São Clemente, né? A gente que assiste os desfiles da São Clemente, a Acadêmica do Sossego desfilou antes Foi de bem vocês, pertinho. eu passei antes, Sim. mas depois vinha a São Clemente, já estava enraiado o dia, mas pude, por exemplo, ouvir a sua voz Tava lá da raiazão. dispersão. Né? E aí, Júlia, São Clemente 2024, como é que está aí o teu cardápio para Intendente Magalhães, para a própria São Clemente? Como é que está a história? E a Estácio também, que você Sim. né, tem uma passagem pela Estácio, Uma não muito história lá pequena, também. uma história lá na Estácio Bom. aí. Sim, então, eu comecei na Mirim da Estácio, depois da Vila Rica.
Também fui pra Mirim Vila Rica é na Zona Sul. Isso, em Copacabana. E aí eu fui pra Nova Geração do Estácio, cantei com a Tatiane Carvalho, uma grande intérprete do nosso carnaval. Ela tá na Imperatriz, inclusive, esse ano foi campeã junto com o Pete. Um beijo, Tati e Pete, parabéns. E aí cantei com ela há vários anos, nossa. Foi uma experiência na Mirim da Estácio de Sá, éramos nós duas, ela como intérprete oficial e eu fazia apoio. E éramos nós duas. Era bem legal. E aí eu entrei lá, eu tinha uns 14 anos, que eu comecei na Vila Rica com 13, entrei lá com 14 e fiquei lá até... Com 16? Mais ou menos. É novinha, a Júlia é nova. 16 é ótimo. Aí, na verdade, saí de lá do Nova Geração com 17 e entrei pra Escola Mãe Estácio de Sá com 18. Aí fiquei lá, entrei com 18. Fiquei com 17, eu entrei também na Alegria da Zona Sul, cantei com a Beth Carvalho. Nossa, foi uma experiência incrível, que foi o enredo da Beth Carvalho. Nossa, e a Beth, juro por Deus, gente, a Beth chegou assim e falou assim pra mim: nossa, menina, você canta muito, eu vi num vídeo. Eu falei assim: Beth, o que é isso? Que história é essa, Beth? Que você tá... Eu fiquei, gente, como assim? Eu nunca esqueci isso. Eu elogio da Beth Carvalho, eu nunca esqueci isso. Não, lógico, pra mim foi muito chocante. Eu fiquei assim, meu Deus. É um prêmio, um troféu, né? Sim. E eu tive a honra de poder estar com a nossa rainha, né? Nos últimos anos de vida que ela teve. Que é uma oportunidade muito grande poder estar na presença de uma pessoa dessas, né? Não, fazer um parênteses, eu costumo fazer os parênteses aqui. Nós recebemos aqui no Estúdio Leroy, que é um dos grandes destaques da Mocidade Independente, que vem no dia 24 de setembro fazer um trabalho aqui em Niterói, na Feijoada da Tavene, né? Ele é um dos que vai apresentar as fantasias, né? O Henrique já está convidado para Convidado do Amor. Obrigado, estaremos. E assim, e aí ele estava falando, né, da história dele, né? Tá gravado, depois vocês podem assistir, por exemplo, no canal. Ele estava falando da história dele e o toque de Mirdas, né? O toque de Deus Midas dele, por exemplo, foi dado pelo Renato Lage. E aí ele contou, né, a história dele, né, dentro, né, da tia dele que introduziu ele. Ele foi contando toda a história dele, está lá no podcast, né? Para quem quiser assistir, o podcast do Leroy já está no ar. Então, assim, e essa coisa, né, da importância, e ele falando assim, né, que o toque dele, né, esse toque de Midas foi dado pelo Renato Lage, assim como a Beth, por exemplo, Carvalho, dá esse toque, por exemplo, de você. Poxa, foi um e isso sonho. Marca, né? Com certeza, foi um sonho. Porque você, quando entra lá na Marquês de Sapucaí, né? Já é um sonho por si só, né? Você é uma espoleta, né, Júlia? Aqui em Niterói nós chamamos de Júlia Furacão, mas você é uma espoleta. A Júlia na avenida muito grande. é uma espoleta. A Júlia tem muita história. A Júlia canta em vários trielétricos. Sim. Né? O Carnaval do Rio, por exemplo. A Júlia canta em vários trielétricos, não é um só. Eu amo, nossa. A Júlia, eu vejo a Júlia, né, nos trielétricos e fica assim, eu fico bebendo aquilo ali, né, imaginando, por exemplo, essa jovem menina naqueles carros saltando, pulando e animando. Né, animando o carnaval. Né? Se não for para suar litros, eu nem vou. E na Marquês de Sapucaí, né, quando você entra lá, é perceptível, por exemplo, a sua presença na Marquês de Sapucaí. Eu não tive ainda o prazer, nós aqui não tivemos o prazer de irmos até a Intendente Magalhães, mas não nos faltará oportunidades. Mas nos fala lá, como é aquele momento, por exemplo, de entrar na avenida, com a responsabilidade, por exemplo, né, de estar desfilando na Marquês de Sapucaí, Sim. Uma menina que veio lá do berço da Estácio, né? Sim, exatamente. Eu cantei com o Igor Viana na Alegria da Zona Sul, foi minha primeira experiência de todas. Olha o Igor aí. Igor Viana, um beijo, uma pessoa muito, abraço, muito importante na minha trajetória, que eu era a única menina lá do carro de som, foi a primeira vez que eu desfilei na Sapucaí, eu tinha 16 anos. Nossa, foi uma emoção muito grande no ano da Beth. Henrique lembrou bem, 16, viu? E aí, viu? Henrique tá batendo o pé igual papagaio, né, Henrique? Aí, tá sabendo. Experiência, Henrique, experiência. Os cabelos brancos trazem experiência. É sobre isso. Um pouco, né? Aí depois da Estácio, fiquei 3 anos lá. Nossa, foi um momento, assim, muito incrível de experiência, aprendizado. Fiquei lá até mais ou menos 19, 20 anos, aí entrei na São Clemente. A convite do Renatinho, presidente. Beijo, Renatinho. Presidente querido. Ele me convidou para participar do carro de som e tô aí até hoje, lá da São Clemente. Tô adorando, era uma escola que eu sempre quis participar, que é, vamos dizer assim, né, a maior da Zona Sul, que é ali minha casa, né? Então, assim, eu amo. Eu canto em quase todas da Zona Sul. Eu sou intérprete oficial da Unidos de Vila Rica, canto na Mocidade Unidas
na Mocidade Unida de Santa Marta, também desfilei pela Alegria da Zona Sul, ajudando eles também. A cantora da Zona Sul que nós estamos recebendo aqui. Júlia, aí você está abrindo o baú, né? Porque assim, São Clemente e a Alegria da Zona Sul a gente sabe. Mas aí você já está abrindo o leque, o baú já está assim. E até escolas que a gente, de repente, até nem conhecia, você está falando aqui, né? E aí, desfilo hoje em dia, estou na Santa Marta, na Vila Rica, na São Clemente. E aí, eu acho que só falta a Rocinha. Pra fechar o compêndio daquela região toda. Para fechar ali o caderno de figurinhas da Zona Sul. Então, cumprir essa agenda, Júlia, não deve ser uma coisa simples, né? Mas é porque eu sou integralmente cantora e estudante também, que eu estou me formando agora em psicologia. Então, eu tenho bastante tempo para poder me dedicar à minha vida artística, sabe? Graças a Deus. E sua mãe, né? Não, minha mãe nem se... Dona Sandra fica aqui, ó. Meu Deus, mãe, pelo amor de Deus, você é a minha rainha. Nossa, se começa a falar da minha mãe, eu até choro. Eu sei que fica ali, por exemplo, te organizando, te ajudando. E sua avó também. A minha mãe, ela é tudo. Ô, Paulo, eu não seria nada, não conseguiria nada se não fosse minha mãe. Eu tenho certeza disso. Ela é meu braço direito. Também, né? Nossa, minha avó também é outra. Gente, você as minhas meninas. Uma dupla que te ajuda ali. Pode se valorizar, pai. Minha dupla dinâmica. Não, mas elas são demais. Olha, elas são sem precedentes. É de deixar... Caramba, elas são demais, sério. Não tenho nem palavras pra falar de mamãe e mamãe. Dá até vontade de chorar, que elas são... Leva a marmitinha no dia dos ensaios. Tudo certinho. Tudo, porque eu não posso ficar sem comer muito tempo, porque eu sou dessas que passa mal. Aí minha mãe já tá lá, não, filhinha, vamos ali não sei o quê. Nossa, ela é tudo. Te amo, mãe, com certeza ela tá assistindo. Beijo, mãezinha. Tá tomando conta o tempo todo. Ela vai em tudo, ela é ótima. Mas Henrique, passando a bola pro teu lado ou passando, por exemplo, o repique pro seu lado, Combinado do Amor 2024. Como é que estão os preparativos lá daquela comunidade? Deixa eu só fazer um comentário sobre essa vontade que essa menina tem de carnaval, essa coisa maravilhosa do carnaval. Eu converso muito lá com a minha rapaziada lá no Caramujo. A gente tem que buscar o jovem. O carnaval está envelhecendo. Futuro, né? Ver uma moça tão bonita, tão jovem, com tanta bonita em todos os sentidos, assim, poxa, obrigada. O prazer que tem de falar de carnaval, falar de samba, a gente busca isso porque é preciso renovar, é preciso trazer os mais jovens, é preciso... Poxa, adoro a velha guarda da Combinado Amor, a mais bonita. Dizem, por exemplo, que é uma das melhores velha guardas. Velha guarda a velha guarda é referência. É referência, é Niterói. Show. Adoro, amo todos eles. Tenho um samba para eles, fiz um samba para eles já, mas o que a gente tem que fazer é buscar o jovem. Olhar esses mais velhos, olhar todos eles e dar um jeito de trazer a garotada, porque a cultura do samba, o carnaval, se perdeu muito para outros ritmos que também são pertinentes, importantes para a nossa cultura. Mas o samba é a nossa raiz. Sim. É só nosso. É muita poesia, inclusive, de novo... Vamos falar de modéstia, que o nome Combinado do Amor não existe mais lindo. O marketing é bom. Você é marqueteiro no final, né? No final, o tem slogan também. Então, não, sério. Gostei, se vocês prestarem atenção, Estação Primeira de Mangueira, lindo. Verdade. Eu adoro o nome Caprichosos de Pilares. É bonito também. Caprichosos de Pilares. O cara do capricho é forte, né? Forte, verdade. Caprichosos. Você enche a boca para falar Caprichosos de Pilares. Aí você fala Grêmio Recreativo Escola de Samba, Combinados do Amor. Isso é muita poesia. Profundidade. O cara tava muito poeta nesse dia. Deus estava todo tocou aqui, no coração dele. Ele falou assim, pô, cara, vamos criar um nome de escola de samba. Qual nome nós vamos criar ele? Combinado do Amor. Quer dizer, dá para você fazer um trabalho antropológico lá no Caramujo para desvendar e descobrir isso tudo. E o que você nos traz aqui, né? É verdade. Haroldo Melodia, pô. Haroldo Melodia foi cantor da Combinado Amor durante um tempo. Que coisa linda, que história linda, hein? Realmente. Tá, aí você estava perguntando sobre o nosso enredo, né? Vatusa. Sim. A menina do Caramujo, que encantou os palcos do mundo. Olha que coisa bacana, né? Vatusa. Do Caramujo. Isso, do Caramujo. E ela, como eu disse, ela nunca deixou de falar que era do Caramujo e de Niterói. Ela dá muita importância para isso dela. Assim, a escola de samba, a Combinado Amor,
surge no quintal lá da avó dela, lá no Morro do Eti, lá dentro do Caramujo, lá em cima no morro, no terreno lá da avó dela, da Vatuzzi. Que coisa linda, hein? Entendeu? Então, ela é não só como artista internacional, que é Sim, importantíssimo sim, é isso, mamada, né? mas também as raízes dela, para a gente, para o morador, para quem é do Caramujo, nos dá muita força, nos dá muito Com incentivo. certeza, né? Especialmente no campo da cultura, né? Sim. Pô, você tem uma Isso- figura, por exemplo, reverberando o nome, por exemplo, da cidade de Niterói, o bairro de nascimento dela. Sim. Isso é muito bacana, né? Muito. a gente Reconhecer. É. A gente busca muito valorizar o nosso povo. Eu sou Isso aí. bairrista. Não, mas isso é Eu legal. bairrista. Isso. sou inveteravelmente, inveterado, Não, mas o grande caramujo, bairrista. como disse aqui, a gente Invertebrado. Brincadeira, Não. tô brincando. Pô, o caramujo é o caramujo, É, entendeu? Ele tem mais coisa decente. eu defendo os meus. Você parar na padaria lá do Caramujo para tomar um café da manhã, tem um pãozinho com ovo e tal. Ai, tudo O Caramujo como é que ele tá, tem uma beleza? coisa, por Ai, eu exemplo. quero ir lá, aqui. gente. Não, o Caramujo é uma coisa, por exemplo, aqui que você se sente bem. Sim, Entendeu? sim. Não é aquela coisa de você acordar no apartamento, abre a porta do apartamento, dá de cara com o elevador, do cara do elevador você cai no teu carro, do teu carro você desce na garagem, você não conhece nem o porteiro se você não for gentil. Tudo aquela frieza, né? Muito Só que é pelo contrário lá. Mas o Não, Caramujo é o O contrário Caramujo total. você já sai, por exemplo. Vai embora. Vai embora, Conversando com cumprimentando todo um com o outro, já mundo. entra, vai no bar, vai no Dá centro. uma carona no carro ali. Vai, fulano. É isso, é assim que Se é assim que precisa a banda alguém, toca. alguém Muito bom, isso é precisa de um ótimo. auxílio, tem lá o auxílio. Nossa, tudo, né? Essa rede de apoio, né? Sim. E Isso o é Caramujo ele maravilhoso. tem isso, ele tem essa aspiração social. Quero ser né, caramujense, comunidade. gente. Ah, Assim. que bom. Caramujense. Mais uma situação. Cantora, né? A gente tem uma ideia lá, uma ideia até que não é nova, uma ideia minha já antiga, de fazer um evento só com mulheres. Isso é lindo. Data Só Vênia fez com algo mulheres. parecido. Já Fez, fez? né? Saca rosa. Amei. Então, a gente pretende fazer um evento Mas lá só você com tem mulheres. você tem uma figura chamada Lena Alves e tem a Jussara. Não, mas vai ser Justamente. lindo também. Não, mas eu estou Isso tem dizendo, que se essas duas popularizar. figuras são de lá. Então você já tem duas. entendi. Isso, então, Amplas, não, né? mas a gente, o que a gente quer é que elas convidem as moças, que tudo seja feito pelas mulheres. Pelas mulheres. A gente Show. só fica ali de braço cruzado E- fazendo a segurança. Que isso? Essa é boa, Henrique. Essa é a tirada do baú, pô. Essa é aquela que você arranca da manga, né? Então, aí a gente quer... Valorizando a gente tem mulher, né? que valorizar a mulher, porque o Caramujo é um bairro, por ser um bairro, né, mas todo mundo sabe, o bairro não é um bairro rico, né? A maioria, grande parte da população, homens, mulheres e tal, a família é criada por mulheres. Eu sou Henrique, irmão tenho mais 3 irmãos. A gente foi criado por Aldenir dos Santos, faleceu tem 4 anos. Minha mãe criou os 4 filhos sozinha, porque o meu pai jogava bola, tal, tomava a bireta dele e morreu muito novo. Caramba. E sua mãe assumiu a minha mãe esse pátrio poder. Foi lá e bateu o pé e criou os 4 barrigudinhos dela, tudo na moral, sem problema nenhum. E isso é uma coisa muito natural da Zona Norte, das áreas mais pobres, das comunidades Que mais as mães pobres. assumem esse Né, papel. as Família, mulheres- matriarcas As mulheres que são as donas de casa, as donas da que família, constituem a família. que constituem, que criam os filhos. Difícil, tem, lógico. Claro que tem, mas é uma Claro. exceção Pai e enorme. mãe direitinho e tal. Quem me dera, eu queria muito ter tido meu pai. Meu pai morreu, eu tinha 10 anos de idade. Eu queria muito que ele tivesse, que era um cara muito carinhoso também, que ele fosse direto, mas não foi. Tal, mas não tem assim nada que posso reclamar, porque minha mãe também era maravilhosa. Minha mãe foi uma mulher espetacular, entendeu? Então, e as mulheres do Caramujo são muito isso. A Zona Norte, as comunidades, as favelas, tem muito disso. A mulher quem comanda a família. Pô, que legal, que sacada bacana. E uma rica homenagem, né? É importante a gente estar sempre valorizando a mulher em todos os sentidos. Muito Sim, importante. sempre. Entendeu? Porque A mulher é grande. Até Ela- porque sem ela nós, homens, não nós existiam, não né? exi- Ou melhor, a não espécie humana não a existia. espécie Gente. humana não existe. Isso aí. Eu acho que é belo. E a gente estava falando aqui, a Júlia tem uma mãe e uma avó, né? Frequentadoras aí do Exato, Acadêmico da perfeito. Tavena, né? Sim, Sempre que podem, estão aqui, adoro. Sempre que podem, estão aqui em Dia Niterói. 25 estamos aí, elas estão super animadas, tá, Paulo? Vão tomar cerveja, chopp. Na festinha junina, vai só no milhozinho, ó. Legal. Júlia, então, assim,
Você hoje, né, está com essa carreira brilhante, você é músico profissional, né, você é cantora profissional, além de intérprete de escola de samba, né? E como é que é a experiência, Júlia, de entrar na avenida, né, encarando todo aquele público à sua volta, né, uma menina, né, mas com tamanha experiência, porque você vem desse berço da Estácio, né, vem desses berços, por exemplo, de cantor. E aí, como é que é isso, por exemplo, na sua vida? Você contacta outras meninas na faculdade, né, com os que você está fazendo psicologia. Como é que fica isso? Como é que é? Quais as intrigas? Quais as perguntas que elas têm a você? Nossa, sempre as perguntas são, mas como você entrou? Mas não é só homem que canta? Sempre é isso. Tem essa indagação? Sempre A primeira tem. delas é essa coisa Ainda do... escuto bastante isso. Hoje em dia é um pouco menos, porque a gente acaba alcançando um espaço ou outro, as pessoas já sabem o que você faz, né? Mas quem nunca viu, muitas vezes eu escuto, nossa, mas eu achei que só homem que cantava. Eu fico, pois é, né? Tem bastante. Então falta ainda um espaço de visibilidade para as mulheres, né? Muita coisa, assim, tipo assim, eu sinto não, eu vejo, né, tenho certeza que ainda não temos nem 20% do espaço que poderíamos ocupar. Se a gente for olhar a Sapucaí, nós não temos intérpretes oficiais mulheres. A gente só teve a Grazi Brasil, uma intérprete fantástica, minha amiga, beijo Grazi, Grazi, referência para todas nós. E assim, tivemos a Vicky também, que minha amigona, filha do Vantuí, também brabíssimo, meu amigo, um beijo para eles também. E aí não tenho mais outras. Você tem uma conta bem limitada. Só tenho 2 mulheres que eu posso dizer que eu vi cantar na Sapucaí. E elas são espetaculares. Ou seja, é uma concepção que, tipo assim, você sendo mulher, você tem que alcançar estágios muito elevados para chegar num lugar que um homem mediano consegue, Chega. sabe? Não, é verdade. Isso não é muito... Mas isso dá- Isso dói de você Isso é pensar nisso. verdade. E desanima, mas o negócio é que a gente tem que fazer o nosso, porque isso traz esperança para outras mulheres que nos vêm O que você alcançando. diz é que não basta ser boa no que Boa faz. cantora. Tem que ser muito Muito boa. Tem que ser a melhor. Acima da média, né? Muito acima Tem que da ser média. a melhor para conseguir algum espaço. Pra conseguir tivemos algum espaço, que por não exemplo, chega a ser o O espaço. espaço. Exatamente. Uma que a gente viu que entrou sem ser do samba, mas que teve uma oportunidade de cantar foi a Ludmilla, porque ela é a Ludmilla. Ela é Sim, a ela brabona. já vem do, Exatamente. já vem Então, do movimento que é não isso que a gente está aquele ali. falando. Por Ela exemplo... está entrando por via daquilo que ela é, Exato, e não não, do que ela é isso que eu construiu como cantora. Não, de mas é samba, isso que eu tô né? falando. Você tem que ser muito famosa, muito braba, muito talentosa, muito... Uhum. pra poder estar lá. É isso que eu tô falando, ponto, E entendeu? no caso da Ludmilla, ela acaba contribuindo também para o bem. Contribui. Sim, Para o bem. positivamente. Com certeza. Coisas Sem boas, dúvida. é aquilo que eu sempre Mas falo, não que ela coisas tenha boas feito acontecem. uma carreira Não, no não, campo não, do não. samba. Não é. Não sei Sim. nem qual é o nível de experiência que ela Porque, tem, por mas exemplo... o Brabo, por exemplo, dele. Veio de cima para cima. e Isso, tudo mas, bem. tipo assim, o que ela fez, vários outros cantores fizeram. Tipo, o Belo também cantou na Sapucaí, também cantou o Péricles na Mangueira, lembra? Isso aí. Pessoas que não são do samba enredo, mas ela foi a primeira mulher que, tipo assim, fez a mesma coisa que ele, só que depois de 2022, sabe? Tipo, Foi agora na tá Beija-Flor, né? entendendo? Então, tipo assim, é um espaço que ainda está muito enevoado, a gente está conseguindo galgar, mas ainda infelizmente, muito infelizmente mesmo, as pessoas não acreditam mesmo que você consiga. Já passei por várias experiências que as pessoas olhavam pra minha cara e falavam assim, não, eu acho que você é muito nova, você é muito menininha pra Não, pra com esse conseguir. Roxinho, pô. Eu ficava, gente, mas eu tô em 10 anos de 16. carreira, que isso? 16 anos. É, Vamos aumentar para É isso. rosto de menina, pô. entendeu? É bastante revoltante, porque eu fiz curso, eu sou formada em canto popular no Vila Lobos, fiz uma extensão em samba enredo com a fonoaudióloga Bianca, uma grande fonoaudióloga, que é fonoaudióloga de diversos cantores, até foi do Zé Paulo também por bastante tempo. Enfim, e assim, eu me preparei bastante pra estar ali. Eu vi isso, dói tanto, porque se eu fosse um homem isso não estaria acontecendo, sabe? Nem precisava fazer extensão de voz, nem nada. Não precisava nem me Bastava provar pegar o muito. microfone e falar, cantar. E aí, tipo assim, o carnaval, ele é uma parte de mim, porque eu também tenho, na verdade, eu canto de tudo, Roberto. Eu canto, nossa, eu canto, Henrique, me desculpa, Paulo Roberto é ele. Desculpa. Henrique, eu canto de tudo. Eu tenho minhas próprias músicas que eu canto no estilo mais hip hop, canto inglês, eu adoro quando compositora. Eu amo cantar. A Júlia, ela é esse Eu canto de foguete tudo, mesmo, eu né? canto de tudo mesmo, A eu Júlia amo. é esse furacão, né? E aí, por mais que assim eu galgue os meus passos fora do samba, lançando minhas próprias músicas, alcançando outros públicos, o carnaval sempre vai fazer parte de mim. Eu sempre quero estar nesse lugar de estar dando a mão para outras mulheres chegarem lá também. Porque acontece muito também de causarem, porque isso não é culpa nossa, de nós mulheres, mas causam muita
rivalidade feminina entre a gente. Só coloca uma no carro de som, entendeu? Aí a outra que queria uma vaga já não vai ter. Aí já fica aquela, pô, podia ser eu. Só que não é assim que funciona. Tem lugar pra todo mundo, só que ninguém enxerga isso. Que tem lugar pra todo mundo, entendeu? Henrique, Acredito que seja uma questão de hábito. Henrique, você tem uma chave aí que aguenta aí. Você tem uma chave. Eu vou fazer a pergunta-chave para você já. Porque, sabe, são espaços tão seja uma questão de pequenos. hábito. Você assim? tem uma resposta. Aguenta aí que eu quero ouvir mais da Júlia, porque você tem uma coisa guardada e que você que vai responder essa chave aqui. Entende? São tão poucas vagas e só quem entra é quem tem que se provar que é muito boa. Então, assim, quem tá lá já fica assim, poxa, já, por exemplo, tem uma menina já no carro de som que você quer entrar, você fica, já era, não vou mais conseguir entrar, Você falou entendeu? uma coisa interessante, porque aqui quando eu assuntei sobre o tema, eu disse, não é uma obrigatoriedade, né? Vamos dizer assim, algo entre aspas, não tem que ter uma mulher, uma voz feminina. Tipo, só pra dizer. Mas aí é uma voz feminina? Entendeu? Só disso. Então, É sobre isso que eu tô falando. essa cultura... No máximo 2 tem nos carros de som. E tipo assim, no máximo mas no eu máximo. ouvi, por exemplo, uma voz feminina. Entendeu? Voz feminina. Quem pré-estabeleceu isso? Onde está escrito? Então, mas aí que é a questão da cultura. Não sei de onde é vem machismo. Cultura machista. Mas isso eu Exatamente. ouvi soar nos meus ouvidos. Por exemplo, Eu tenho ouvido eu isso. fiz os comentários acerca disso, de carro de som e tudo mais. Não, tem que ter uma voz, tipo assim, tem uma obrigação tácita, tá? Tipo uma cota, sabe? E que tem que ter, assim, socialmente, É tipo isso. tem que ter lá uma voz feminina, mas é uma voz feminina. Você não pode ter uma composição, por exemplo, de voz Exatamente. feminina. A São Clemente foi a única escola que tinha 3 vozes femininas. Sempre trabalhava com 3. Há uns anos atrás era a Júlia Lan, as irmãs Cecília e a Rosilene. E aí eu entrei e cantei com elas também. Éramos 3. Elas não estão mais fazendo parte do carro de som, mas teve muitos anos que a São Clemente tinham 3 cantoras e todo mundo ficava chocado. Era tipo assim, nossa, por que tudo isso? Mas a São Clemente é um ponto fora da curva. Né? Mas era a única escola que fez isso, não tem mais nenhuma que fez. Eu acompanho os enredos, por exemplo, são sempre enredos. Não, pelo menos assim, alguns deles são bastante polêmicos, eles trazem uma história. Irreverentes. Eu me lembro de um, né? Henrique, aguenta aí que eu quero que você fale sobre uma coisa aqui que ela tocou. Mas deixa eu fazer esse parênteses aqui. Eu me lembro de um enredo em que eles faziam uma crítica à questão do carnaval. Sim. E que trazia, inclusive, a Marquês de Sapucaí. O samba é perfeito. É maravilhoso. É maravilhoso. É uma crítica assim. E o que me interessava na São Clemente? Né? O samba sambou é esse aí. É esse? Uhum. O que me interessava é o seguinte, porque eu advindo, por exemplo, da academia, né? E a tese de trabalho sempre foi partidos políticos. Sim. Então eu sempre me interessei por esse tema. E quando ele soa aos ouvidos, melhor ainda. E eu percebia, né, que a São Clemente vinha sempre batendo. E ela falava, nesse enredo, fala justamente do carnaval para não o cara que está ali, mas o carnaval para fora. Eu admiro a São Clemente porque eu vejo, por exemplo, que ela toca em algumas feridas e eu acho que é super importante. Mas Henrique vai responder uma agonia nossa aqui, que também é minha. Agora eu divido com você porque eu ouvi falar assim, o carro de som tem que ter uma voz feminina. Eu falei, tem que ter uma voz Como feminina. assim, gente? Quer dizer, não pode ter uma voz feminina. Não pode ter várias? Não, não pode. tem que ter uma voz feminina. Mas assim, tem que ter uma voz feminina. Entendi. Não importa que voz seja essa. Mas tem que ter uma voz feminina. Ainda que não seja voz nenhuma. Mas Henrique, você, né, pode responder essa agonia porque vocês têm a Lena Alves. E a Lena Alves, durante muito tempo, né, hoje a Lena deve estar com mais de 50 anos de idade, ou até um pouco mais. E a Lena permanece no carro de som de vocês até hoje, né? Cantando lá com vocês. A história da Lena e a Combinado do Amor, você pode tirar, porque como o Caramujo é um bairro que quebra tabus e barreiras, Lena Alves, no Carnaval, Jussara também, não sei se teve passagem lá pela Combinado. A Lena Alves está na escola da Combinado do Amor desde menininha. Desde menina, o pai dela... se eu não me engano, ela é sobrinha de alguém do Império Serrano. Ela é muito Império Serrano, torcedora do Império Serrano. Serrinha. Nosso abraço aí para Serrinha. Ela de vez em quando fala sobre esse tio dela. Fuleiro. Acho que é o Fuleiro. Sim. Personalidade, mestre Fuleiro. Então, é tio dela. Então, a Lena é apaixonada pelo Império Serrano e cantava na escola de samba. Alguns sambas do Império já, pequenininho. No Combinado. Legal. No Combinado. Ela foi passista, cantora, foi porta-bandeira. Lena Alves é a história viva da Combinado do Amor. Assim como tem um monte lá, tem um monte de cara que
Quando a Combinado Amor voltou, os caras são extremamente apaixonados por essa Que escola. bacana, é isso que faz a escola, né? Foi domingo, foi anteontem, né? A gente teve lá aquela situação, aquela festa linda lá Paraíso da Bonfim? na Sabiá. É Sabiá. porque tiveram Eu duas fui- festas aí, Paraíso da E Bonfim, né, no que fez sábado, uma belíssima feijoada. Fica um abraço aí pro William e o Júnior lá da Sabiá, que também fez uma No festa domingo eu fui maravilhosa. para tomar uma cerveja, eu falei, caramba, eu tava de bermuda. Mas tudo bem, vida que segue. Aí o que acontece? Eu ia me fugir o assunto. Não, você estava falando da Lena, da história dela, né? Que é Das mulheres do carnaval. As mulheres do Sobre carnaval, carro de e som. intérprete é carro de som, né? Que ela Isso. é carro de som. Show. Então, aí ali na Sabiá, eu encontrei uma pessoa, um compositor, né, que a gente já entregou a nossa sinopse. Aí eu fui falar com um compositor, ele apertou a minha mão, já tô com a sinopse, legal. Até mostrou, tá aqui no meu bolso. Eu falei, caramba, tá no teu bolso, pô, que maneiro. O cara leva muito a sério, que bom que leva a sério. Aí, do lado dele tinha um senhor, eu falei, caramba, ele olhou pra mim, caramba, você é presidente do Combinado Amor? Eu falei, sou. Cara, eu sou da Engenhoca, mas eu sempre torci pro Combinado Amor. Eu sou Combinado Amor, nunca tive oportunidade de, quando garoto, desfilar no Combinado Amor, eu fico olhando. Olha que coisa, entendeu? né? O meu cunhado, Wagner Velho, Vagão, gosto muito de você, te amo. O meu cunhado, Wagner Velho, fundador da Camisolão, teve um cargo importante na Corações Unidos, e me diz, Henrique, eu sempre torci para o Combinado Amor, não torci para outra escola, não. Eu estava lá, fundei lá Camisolão, tal, mas que nada, eu sou coração- Combinado Coração do Amor. amor aqui, ó. Caramba, mas o cara nunca morou no Caramujo, foi morar no Caramujo depois de que conheceu minha irmã, casou lá com minha irmã, entendeu? Mas tinha uma paixão lá pelo combinado. Sempre ter. Niterói tem essas coisas que são verdadeiras. Tem o torcedor do Cubano, tem o torcedor da Viradouro, e a Combinado Amor tem torcedor. O Tem Caramujo é como se você tivesse assim, imagina o Maracanã. Sim. Então, assim, é a comunidade do Caramujo para o Caramujo, entendeu? Show. Porque é um Maracanã, não é isso? A gente Então, assim, e esse amor que A Henrique gente traz não- aqui, é porque é isso, é como se todos estivessem ali sempre, dentro daquele Maracanã. Que legal. Então, não tem influência, digamos assim, não há influências Externa. externas, porque vocês estão todos Tá ali tudo ali na presentes, e redonda. isso pode ter sido um dos motivos desse amor, né, incondicional, porque você aqui que não coloca... para de crescer, né? Então, Lena Alves é a nossa cantora, né? Ano que vem continua. E vamos já em está numa frente. estrada aí na Top. escola. E tá na estrada, cantando muito por aí, graças a Deus. Que show. Firme e forte. É. Vamos em frente, que é pra frente que se samba. Isso aí. E tá lá cantando Vatuzzi, né? Cantando Vatuzzi. Que Se Deus maravilha. quiser, Deus Então, quiser. Júlia, tá vendo que o Henrique responde aqui pra gente, essa agonia, né? A Lena tem uma história, Sim. né, na Combinado do Amor, e não é uma história de 10, 2 ou 3, 4, 5 dias, né? A Lena tem uma história dentro do carnaval que supera talvez a minha e a sua idade, não juntos, né? Porque aí também a gente jogaria a Lena lá, mas com certeza a Lena tem uma estrada dentro disso, então talvez ela tenha sido aí uma das poucas vozes que tenha quebrado esse tabu, né, de estar à frente nesse comando do samba, Sim. né, como a Elza Soares também. É verdade. A Elza, por exemplo, também, né, Foi intérprete que também. é um dos ícones que a gente tem também. Né, foram pessoas, mas você vai pegar esse tabuleiro e você vai contar as pessoas, por exemplo, que se dispuseram, né, e que se despontaram, por exemplo, dentro disso. Uhum. E então parece que isso essa tradição equivocada se mantém até os dias de hoje, porque você está nos contando aqui que ainda os espaços são pequenos. E eu pude ocularmente aqui ouvir, né, olha, não, tem que ter uma... Mas não foi assim, é algo que fosse, vamos dizer assim, olha, para ficar bacana na foto, Sim. tem que ter uma voz Tem feminina. que ter. Uhum. Né? Isso é algo talvez que a gente tem aí, Henrique, que se debruçar, inclusive, né, as escolas de samba de Niterói, que está aí, no dia 22, tem um projeto de lei para ser aprovado, aí, votado na Câmara, e Henrique, presidente de escola de samba, Henrique, também já começa a levar essa O povo ideia. tá lá presente. Porque isso, não, eu Quinta-feira, digo até da própria lei, né? Uhum. E de que essa lei venha também, em algum momento da regulamentação dela, abrigar esse espaço, por exemplo, para as mulheres na questão do carro de som. E não pode ser só, não tem que ter uma voz feminina, porque então qualquer voz feminina, e esse espaço Entendi o que você pode quer dizer. ser, por exemplo, a voz feminina, mas pode e deve ser a voz feminina
que está aí incursionando essa estrada. Até né? mesmo para não se passar pelo constrangimento de ouvir uma intérprete já tão nova, tão experiente, dizer que o espaço é pequeno. Que daqui a alguns anos... Ele possa ser, por Possa exemplo, normal, Normal, Sim. natural, uma cantora. né? De você poder dizer, não, poxa, legal, olha, é bacana. Né? E é algo que a gente traz aqui para esse bate-papo, tão interessante, né? Ao mesmo tempo que é uma grandiosidade receber você aqui, receber o Henrique, mas assim, fica tão diminuído, né, o discurso quando você pega assim, poxa, uma jovem linda, Obrigada. bonita, cantora esplêndida, né? A gente, por exemplo, tem o prazer de Gratidão. ouvi-la. E aí você trazer essa narrativa de que esse espaço é tão Tão reduzido, pequeno. é tão reduzido, né? E você que faz esse trabalho de extensão de vocal, faz trabalho de Compositora. compositora, né? E você fica assim, poxa, mas o espaço é tão reduzido. Sim. Ou seja, tem que ter uma voz feminina. Não, tem que ter um intérprete feminino, por exemplo, de forma natural. E que Sim. você possa alçá-lo com a maior Olha, tranquilidade. tem Perfeito. 5 intérpretes aqui para escolher, para ir lá para Combinado Amor. Aí que não se olhe mais, que é só o homem. Ah, não, homem, não. Tem uma menina aqui, a menina é tão boa quanto ele, melhor. A menina tá pau a pau, vamos disputar normal. Que A seja Júlia, natural essa Um disputa. sonho. Que Parece essa tão disputa fácil. seja natural. Não, em 1973, a Elza Soares cantou o samba da Viradora. Há 50 anos 1970. atrás. 50 anos atrás. Cantou o samba Mas da Viradora. a Elza foi quebra de tabu. Sim, né? foi. Assim É, como a é Uma mais Lena. exceção, mas Assim como a Lena Mais também. uma exceção, como ela diz. Mas são raras. Você vai infelizmente. poder contar isso. Fazendo uma pesquisa, Contar da vai mesma vai lista, contar. fazer assim. Porque não vai passar de 10, Sim. acredito Mas, eu. assim, que todo mundo conheça, vamos dizer Não assim. Então, Infelizmente, assim, não. e você Na parece história. que está, nesse momento, vivenciando essa história de novo. Então, a gente fica aqui, né? As presidências das escolas de samba, tem aí as meninas que estão cantando super bem, né? Para que a gente possa valorizar essas vozes aí, muito mais do que a gente ter pura e simplesmente Sim, uma voz feminina no carro de som. A gente ter resultado. exatamente. Agora, Júlia, eu vou confidenciar para você aqui uma informação de coxia, de bastidor, Diga, de eu ponta. gosto é disso. De ponto. Você foi cogitada, não sei se você chegou a tomar conhecimento, mas em dado momento você foi cogitada também como voz da Cubango. Né? Olha que chique. chegaram Poxa, a Cubango é uma cogitar. grande escola. E eu acho que houve, nessa cogitação, o que houve foi a falta de contato, de ter o seu contato, de acessar você. Tá, é mesmo. Mas chegou a rodar na planilha, Que por exemplo, no interessante. Tinha lá o seu Poxa, uma nome. honra, Poxa, Está lá grande. no carro de som da Cubango, né? É isso que as coisas começam realmente a mudar. Mas Sim. foi. Eu acho que Porque seria um prazer, né? seria ótimo. A Cubango é maravilhosa. Eu já disputei samba lá já há vários anos. Eu sempre gosto muito. Nossa, já fui pra semifinal como intérprete oficial no ano que eu estava com o Chicão. Beijo, Chicão. A gente foi intérprete oficial, a gente foi até semifinal. E sabe o que a gente escutou? Olha só que coisa. Chegaram pra gente que o samba tava muito bom. Uma parceria muito forte do Fogaça. Pessoas maravilhosas lá do Rio. E aí o samba tava realmente muito bom. E aí muitas pessoas lá de dentro lá falavam assim: poxa, vocês teriam muita chance de ganhar se botasse um intérprete famoso. Ah, meu Deus do céu. Não, isso é quebra. Agora Henrique, Ai, olha só. gente. Henrique, vamos lá. Aqui vamos Ser famoso Henrique. virou Menino. qualidade. Ser famoso e menino. Menino virou qualidade. Mas Henrique, cara. tem uma coisa. Eu acho que Nossa, esse vou virar intérprete. Ai, vai se dar bem, Henrique. Salvar. Esse compositor, por um acaso, seria o que você encontrou? Opa. Mas Cleison não é. Cleiton, Cleiton. professor Cleiton. Cleito, professor Cleito. Cleito é paulista, né? Eu conheço o Cleito, eu tive uma estrada com o Cleito, né? Bem longínqua, né? Eu, em algum momento, eu fui compositor da Cubango, então Que eu tive, chique. por exemplo, não tive o Cleito na minha parceria, mas ele esteve concorrendo. Aham. Tava lá. Né? Tava lá concorrendo, meus parceiros, né? O saudoso Maneco, que Deus nos levou, né? O Guinha, por exemplo, né? Também oriundo dali, eu que não era oriundo, né? Mas venho lá do outro lado da Baía de Guanabara, identifiquei aqui uma escola verde e branca, mocidade e tal, e fiquei por ali pela Cubango, também escola que eu tenho no meu coração, né? Porque tem esse calor, então assim, Aquelas coisas. nós somos cubanguenses no final, Pablo. O Cubango é muito eu, bom mesmo. E Cubango é quente, então, né? Eu falei, confidenciamos pro Pablo outro dia, Pablo, olha, o nascimento da Data Vênia tem um pouco aí do Cubango, tá?
Ali, ó. A cozinha que Cozinha. papai lembra, é a cozinha do cubano, né? E é fato, não é? Legal, não, é como? fato. A galera, por Isso aí. exemplo, a galera do Cubanco, por exemplo, é a galera da primeira hora ali e tal. Isso aí. E a gente tem uma boa relação. Show. Mas o Cleiton, ele é um excelente compositor e pode ser, né? Pode ser que a gente possa aí, de repente, estar se embrionando lá e concorrendo e Ah, que levando uma chique. voz feminina para disputar esse carnaval lá. Eba! Tô dentro, hein? Cleiton há um tempo vem me cobrando. Poxa, tem que fazer Muito concurso. bom. Tem que fazer concurso de samba lá, Ele é tal. muito bom. A gente, né, teve alguns problemas lá anteriores à minha Sua gestão, gestão. né? Aí a gente teve que caminhar para o lado mais da economia, mas agora a gente já está seguro, a gente está firme. Cara, o Cleiton é muito bom. E a gente Ele é legal paulista. pra Ele é paulista, né? Tinha um sotaque muito ainda paulistano quando chegou aqui em Niterói. Né? Cleiton, fica um abraço aqui carinhoso. Sei que você é um excelente compositor. Né? Pude ouvir o samba que você compôs com excelente qualidade para concorrer na Magnólia. Ele fez um belíssimo samba. Né? Eu pude estar lá naquele dia de disputa e ouvir o samba dele. Belíssimo samba, né? Ele sabe disso, né? Várias pessoas falaram para ele, um excelente samba. E com certeza você tem lá na sua quadra de compositores, Henrique, um cara belíssimo. Legal. Né? Hoje, carioca não, papagoiaba, porque o cara que está aqui do lado aqui Papagoiaba. é papagoiaba, viu? Papagoiaba, Me desculpa, Olha mas que top. você é papagoiaba. Então, assim, Não é carioca, é papagoiaba. é Papagoiaba, papagoiaba adorei. hoje. A Mas gente não solta pipa, a gente solta cafifa. cafifa, é. O niteroense não come lá no Rio, como é que é? Fala o negócio do joelho. Joelho. Lá no Rio é é italiano. Lá no Rio é joelho, aqui é Cada italiano. lugar tem um Italiano. nome. Em Teresópolis é nata. É mesmo? Aham. Cada lugar tem um nomezinho pro nosso joelho. E aí, Pipa, papagaio, Niterói, é cafifa. é cafifa, né? Cafifa. Eu me lembro que das vezes que fui a Friburgo, você passava por Niterói, né? Sim. E aí eu passando aqui por Niterói, eu vi umas pipas estranhas, né? Ih, cara. Eu falei, pô, Que Sem isso? rabiola, né? sem rabiola. Eu falei, porra, que Que negócio negócio esquisito. esquisito é esse? Cafifa E aí, nas não, primeiras vezes, pipa sem rabiola. sem rabiola. E aí, tão Tipo- pertinho do Rio, né? Tipo Tá aquelas escada aqui. raias, que chama de Eita. raia? É, tem a raia também. Ainda tem a raia, mas aqui é cafifa. Cafifa. Ainda que seja Cafifa. quadrada, né? Porque Quadrada. o interessante desse negócio da cafifa que é o seguinte, a rabiola ajuda a equilibrar Sim. o negócio, sabia? É, aham. Sim. O nosso aqui é mais difícil, porque Porque pra você- ele- a gente não tem a rabiola. Nível hard, nível hard. Eu não estou dizendo que eu sou barrista. Isso aí, Ué, ela isso vai- aí. E assim, você passa. Aí quando você descia, o ônibus Barrista. passava pela ponte, você via ali então aquela Mar vara, de pipi. Morcego, De cafifa. morcego, morcego, peão, peão, Morcego. baratinha, baratinha. Nossa, o isso que é peão muito menor, fazer hein? o peão Gostei. O treme-treme. peão treme-treme. Ai, meu Deus, eu vi peão isso aqui. treme-treme. É, Porque lá no Rio é só pipa. Caramba, tem uma variedade, Tem, né? tem. Gostei. Tem um Amplo. pipeiro, por exemplo, o ex-presidente da Cubango, o Pelé é pipeiro. Olha, ainda Pelé, tem Niterói é cafifia. É cafifeiro, não é pipeiro. Os cariocas errando. Lá no Caramujo tem lá o Binho, presidente acho que é Liga dos Cafifeiros de Niterói. mesmo, tem uma Jesus, liga Liga dos Binho lá, Cafifeiros. o cara é fera. Sindicato Cara, dos vai lá Cafifeiros. Vai lá pro Morro do Céu lá e tu Morro solta do as Céu. Não, pessoas, eu gosto faz as de Gente, festas, tô a adorando. cafifa. A entendeu? cafifa ela tem algo que impressiona, porque a cafifa ela não precisa de tanto vento. Mas tem que saber o cara soltar O cara aquele tem que ser negócio. bom. No bracinho. Não é não. Aí é o bracinho da pipa. O deles é assim, ó. O nosso você Faz dá um dois É, movimentos isso. distintos. Você vai soltando, Tem uns dando movimentos, entendeu? Gente, É. olha, isso É me lembrou uma diferente, o coisa, movimento é gente. diferente. Quando eu era É criança, diferente. era o meu sonho soltar pipa. Eu não esqueço. Tava meus primos, tipo assim, eu moro numa escada, né, que tem vários, todo mundo se conhece lá. E aí, eu tava todo mundo soltando pipa, e eu lá, ai, gente, já é minha vez. Aí eles, menina, não pode. Não, gente, foi horrível esse dia. Frustrou. Foi horrível esse dia. Eu me lembrei agora, vocês falando das cafifas, das pipas. Eu lembrei desse dia, gente. Aí, Poxa tá vida. vendo? Era o meu sonho aprender a soltar pipa, ninguém eu me não ensinou. consegui soltar a cafifa. Na verdade, eu não sei. Mas a pipa, eu, logicamente, né? teve Nossa, dado eu achava momento tão lazer, legal. Eu falei, vou ter que soltar uma pipa. Porque eu não sei soltar cafifa. É fato. Eu não sei. A cafifa é mais difícil, é não, é verdade. difícil. Você tem que fazer uns movimentos com o É braço. Meio difícil. ninja, né? Não é um negócio assim fácil, não. Né?
Então lá no Caramujo tem até uma liga, né? Tem a O Binho liga aí, lá é dos Binho. cafifeiros, Binho lá, da- o Binho. Binho Binho do Cafifeiro. bar, Binho lá do bar, mora lá. Você entra no bar dele, tá lá, aquele montão de cafifa colada lá no teto. Jesus. É mesmo, Bola, apaixonado. Estou dizendo a você que o bairro do Caramujo é uma Tô excepcionalidade. vendo, gente. Além de outras excepcionalidades históricas, né? Não só o escargot, a Niterói, nossa Niterói. cidade que a gente tem aqui com muito O carinho, escargot, o escargot de Niterói. tudo. Poxa, esse ano faz 50 anos, né, teve o quarto centenário, né, ao qual a Viradouro foi campeão, como ela não foi vice-campeão, Viradouro foi campeão com a Elza Soares cantando samba da Viradouro, show de bola, e a gente fez um samba que fala: parabéns para você, cidade sorriso de paz e amor, exaltação, exaltação a Niterói. É o que Por que viemos não acreditar, Henrique, alguma coisa dessa? Esse por exemplo, samba, tão- poxa, eu acho ele que maravilhoso. É uma a batida é obra-prima. diferente, né? Lógico. Mais antigo. É um samba lindíssimo. Para mim, não é porque, também é porque eu sou convidado do amor, mas para mim é está entre os 10 sambas mais lindos que eu conheço. Que bacana. Esse samba enredo maravilhoso. O cara, assim, conseguiu uma poesia, tratar toda a história da cidade de Niterói com muita poesia, com muita melodia, bonito, coisa bonita mesmo, Legal. entendeu? Aí a gente tem lá, nossa velha guarda, de vez em quando, eles cantam, eu melhor, fico né? encantado com os Tá caras top. A velha cantam, guarda da assim, combinada é ficou- top. Aqui em Niterói, por Eu exemplo, Deus, você fala fiquei velha guarda, é sabendo, referência, fiquei é sabendo. referência. Esse É referência. É uma referência, por exemplo, que a gente tem. esse Júlia, elegância dela. a gente, né, caminha aqui para o final do nosso bate-papo, que está super Maravilhoso. gostoso. Nós já falamos aqui de cafifo, falamos da Tudo. questão Né? das meninas, falamos da questão das meninas, né, que tá faltando a gente abrir o espaço aí para as meninas, presidente das escolas de samba aí, abrir os espaços para as meninas aí, que as meninas estão com potencial, E estão o que com gás. separa a gente é só a oportunidade, Paulo. Porque no primeiro ano da Vicky, como intérprete lá da Unidade da Tijuca, ela conseguiu um prêmio lá da Globo, esqueci agora, mas é o prêmio Revelação principal, é estandarte. Cidade de Ouro? No primeiro ano de estreia dela, porque ela fez um trabalho fantástico. Então, assim, eu, graças a Deus, também fui agraciada com um prêmio no meu primeiro ano de intérprete oficial. E isso vai nos mostrando e mostrando para outras meninas também que querem entrar no samba, que é só questão de oportunidade, que a gente consegue chegar lá e às vezes alcançar resultados. Por exemplo, na minha escola, ainda não tinha ganhado nenhum intérprete como melhor. E eu, graças a Deus, com muito trabalho, levei esse prêmio. E depois de muitas pessoas, tipo assim, duvidarem que eu era capaz. Gente falando pra mim: não, Júlia, vai ter que arranjar outro cantor, tu não vai conseguir não. E eu, gente, mas de onde vocês estão tirando isso? De onde tiraram que a mulher não pode, né? Aí consegui, graças a Deus, com muito trabalho, né? Muita mamãe aqui, ó. Muita mamãe aqui. Manda marmitinha. Marmitinha. O quê? Marmitinha. Conseguimos mostrar que é só questão de oportunidade mesmo que a gente consegue também, entendeu? E aí, nós sabemos que ainda o nosso caminho ainda está muito estreito, mas é que nem aquela questão das locutoras de futebol, que ainda são muito criticadas, mas estão conseguindo o espaço delas. Então temos que olhar com o lado positivo. Ainda está muito difícil, mas quando a gente consegue a nossa oportunidade, a gente consegue mostrar ao que viemos, né? Então vai ficar uma aqui o seguinte. Eu vou combinar isso com você aqui, bastidores, mas vamos deixar aqui, vamos falar com a direção do Data Vênia, que tem um evento, por exemplo, que acontece em setembro, que é a feijoada, a 10ª feijoada dos advogados. E aí, Júlia, quem sabe a gente não faz aí, então, um festival de algumas intérpretes femininas. Ai, que sonho. Olha, Paulo... E, Paulo... Dá um espaço para elas cantarem, não vai ser muito, porque não, mas o todo tempo espaço... é curto, mas abrir, por exemplo, o espaço, fica aí um recado para a direção do Data Vênia, abrir um espaço para criar um festival. E aí tem Lena aqui na cidade de Niterói, a gente capitanear, por exemplo, as meninas e colocarem ela cantando um samba. Um sonho, lá Paulo. E depois um samba coletivo entre elas. Com certeza. Eu quero te agradecer muito por toda a visibilidade que você dá para nós mulheres. Eu nunca tinha visto um evento só com intérpretes femininas que você fez no Data Vênia no Dia da Mulher. Isso é simplesmente fantástico, sem precedentes, inédito. Então, eu quero te agradecer muito aqui, na frente de todo mundo, do nosso público. Muito obrigada, Paulo Boia. Você é um grande percursor das mulheres no samba, de verdade. Eu e minha mãe, a gente sempre fala, o Paulo, ele tem uma visão super ampla e igualitária para todo mundo. E isso é incrível, Paulo. Muito obrigada mesmo. Eu costumo dizer que o Renato Russo deixou uma frase, algumas, né, belíssimas frases, por exemplo, né,
e a gente que vem dessa formação, por exemplo, da geração Legião Urbana, ele diz, por exemplo, que a humanidade é desumana, né? Sim. E isso foi um conceito. O Renato, ele morreu muito angustiado. Aham. Eu acho que ele se deixou morrer. Sim, Ele sim. poderia, mas eu acho que ele se deixou morrer porque ele morreu angustiado. Sim. Ele tinha algumas perguntas que ele não Não conseguia tinha responder. resposta. Né? E eu, né, sou adepto especialmente dessa frase, né, dessa fase dele, né, que a humanidade é desumana. O que a gente tem que tentar proporcionar é uma humanidade mais humana. Empatia, né? Sim, porque Solidariedade. nós somos isso. É sobre Nós somos isso. uma espécie dentre as espécies. Sim, Né? O com Peter certeza. Singer, que é um grande filósofo, por exemplo, eu recomendo para vocês talvez a leitura da Libertação Animal, né? É uma outra área de projeto, mas muito nos ensina aquela filosofia do Peter, né? Da classificação das espécies. Ele vai enumerando essas espécies, nós não somos mais nem menos do Com que nenhuma certeza. outra. Mas a nossa, por exemplo, que é nutrida de consciência, muitas das vezes despreza o próprio ser do seu lado. Verdade. Porque não há, por exemplo, nas outras espécies, Reino você vê... animal. Não é. Verdade. Você vai ver, por exemplo, você vai assistir aqueles documentários da BBC, né, Sim. que belíssima, a BBC de Londres, né, faz um trabalho belíssimo. Você vai ver o quanto é rico, mas não é só essas espécies que a gente consegue ver no nosso cotidiano. Não, todas as espécies, Sim. os peixes, tudo. Sim. Então, assim, a gente só precisa de um pouco mais de humanidade entre a nossa Exatamente, própria isso é espécie. verdade. Né? O que a gente precisa é um pouco mais de humanidade. Eu acho que a questão do Legal, Data Vênia, né, que é um compêndio de coisas, é uma explosão de Tá bem coisas, por demais. exemplo. Então, a direção ela tem essa preocupação Isso é ótimo. com o todo. Né? O que é difícil, não é fácil, Henrique Não. sabe, é Uhum. dirigente Não. de escola de samba, Sim. mas se você pode, de alguma forma, com todo esforço, né, e a nossa vida, ela só tem valor se nós tivermos história para contar. Com certeza. Né? Eu acho que quem está aqui tem que construir a história. Né? É aquele que acorda 4 horas da manhã e que vai dormir meia-noite, que tem que acordar 4 horas da manhã, como qualquer trabalhador que tenha necessidade, por exemplo, para isso, para nutrir a sua família. Né? E eu costumo dizer, e eu queria deixar aqui, né, para os nossos seguidores, que o que nos faz, por exemplo, sentir a vida é sempre olhar para trás, né, e olhar, por exemplo, as pessoas que estão, por exemplo, nessa caminhada, para que você não fraqueje para a caminhada distante, Com à certeza. frente de você. A gente tem sempre que olhar para trás, né? Fazer Sim. aquela introjetação, por exemplo, daquelas coisas e olhar para Montar alguns frente. passos para andar. Porque há um desânimo, por exemplo, o ser se desanimar. Não, Henrique. Uhum. Nós somos movidos a desafios. Com certeza. O tempo Nós só vamos ter história para contar quando a gente, por exemplo, enfrentar os desafios. Como você hoje, Júlia, está aqui, né, e enfrenta os desafios, mas eles são positivos. Você vai ver lá na frente que eles foram Valeu a positivos. pena. Valeu a pena. Isso. O Henrique, por exemplo, né, que está aqui recitando os versos, Sim. tão históricos, carinhosos, por exemplo, da Combinado do Amor, Do Caramujinho. do Caramujo, que é um local maravilhoso. Sim, Então, assim, isso é que vale a pena vir. com certeza. Não tem outra coisa, entendeu, o Henrique, que vai nos colocar, por exemplo, na história, se não seja a própria história que nós construímos e uma história humanitária. Sim. Nós temos que ser humanos. Né? Nós temos que ser humanos, não A é só gente na tá- espécie. Sim. o crescer e multiplicar está nesse sentido que eu acredito. Não é meramente fazer filhos, Não, fazer histórias, que cada filho conte a sua história e a do outro, e a Sim. do outro, e a do outro. lindo você Que falar as aqui da pessoas- sua mãe, do seu pai, que você Isso. pouco teve contato, mas você fala, pô, meu pai era tão carinhoso. Né? Olha que coisa linda. Verdade. Né? Tudo bem, você A tem marca, todo esse né? sentimento, pô, não convivi com meu pai, mas Aquela história aquele que fica, pedaço que ficou, Maravilhoso. que foi um pedaço maravilhoso que você está contando para os seus netos, está contando para o seu filho, está nos Isso. contando para os nossos Isso aí. seguidores, entendeu? Eternamente lembrado. É isso. Exatamente. Né? É isso. sobre Então, isso. a Sim, humanidade ela tem que ser mais humana. É verdade. Porque Renato Russo dizia que ela é desumana, e é fato. Mas a gente tem que construir uma nova estrada, uma sociedade mais humana. Sem Então, dúvida, Júlia, Paulo. a gente parte aqui para as considerações finais, senão Tá. daqui a pouco o nosso diretor vai me cutucar aqui por baixo. Ô, da mesa. diretor. Então, eu queria Que papo tá bom, né? começar com o Henrique fazendo as considerações finais e a gente conclui com você, prestigiando essa menina linda que Lógico. nos deu aqui esse belo bate-papo. Henrique, se dirija aí à nossa câmera aí e faça as suas considerações finais em nome lá da Combinado do Amor. Olá, meu povo, eu sou Zé Henrique, pô, com muita honra, muito honrado mesmo estar aqui. Sempre digo da grande honra que é ser presidente da Combinado do Amor. Ser presidente de uma escola de samba já é maravilhoso. Ser presidente da Combinado do Amor, modéstia à parte, Tirar o chapéu. é coisa maravilhosa, que eu amo muito a Combinado do Amor, sempre amei.
e tenho convivido desde sempre com pessoas que nutrem do mesmo carinho que eu tenho e que fazem essa história desde lá de 1936 e que a gente vai vivendo muito tempo ainda, como na Domoá, de fazer coisas maravilhosas e quem sabe um dia a gente volta a patamar. A cada dia a gente vai buscar dar um passo, e os degraus a gente vai achar e quem sabe a gente pode estar lá em cima a qualquer momento desse. Basta a gente ter honestidade, carinho, respeito à nossa história, respeito aos nossos antepassados, aos nossos ancestrais, respeito aos jovens que estão chegando, buscar a nossa juventude, buscar o nosso povo. É isso que a gente precisa. Ano que vem, 2024, a Comunidade do Amor, se Deus quiser, voltando ao grupo de elite do Carnaval de Niterói, com a nossa querida Vatuzzi, a Maria Alice, a menina do Caramujo, que saiu para os palcos do mundo e encantou a todos. Que orgulho. Vamos Show. em frente. Que orgulho. Vamos em frente, que é para frente que se samba. Que Isso aí. orgulho, hein? Que orgulho, Henrique. Você vai maravilhado, né, cara? Eu acho que só a introdução, acho que... Eu vou crescendo no assunto porque é uma coisa que não tem como a gente... É que não está aqui Rosane Gracietti, não está aqui o Cacá, entendeu? A gente pode Kleber. marcar um outro dia, vocês Eu falarem. sou aluno desses caras todos, assim, os caras que eu fico olhando, eles vão falando e eu vou só piscando, que coisa maravilhosa. Só guardando. Eu só acumulando coisas boas. Isso aí. Eu sou Então, um grande acumulador de coisas boas. Isso aí. Isso é bom. Júlio, então, para as suas considerações finais aqui nesse bate-papo, Quero você agradecer nos abrilhantou, muito. né? Nossa, vocês que abrilhantam sempre. Olha, Paulo, muito obrigada mesmo pelo convite. Foi uma honra estar aqui, uma honra te conhecer, o Henrique. Obrigado. Uma honra te conhecer, nosso amigo. E quero agradecer muito, Paulo, por tudo que você faz pelo nosso carnaval. Eu amo Data Vênia, amo Paulo Boia. Gente, isso daqui é maravilhoso. Dia 25 estamos lá no Data Vênia, convidado todo mundo para nossa festinha, não, Paulo? Minha família adora. Festa junina. Isso, nossa festa junina. E aí eu quero convidar todos para o meu show, que vai ser dia 7 de julho em Botafogo. Nós cantamos músicas internacionais dos anos 90, dos 2000, tipo Beyoncé, Rihanna, Chris Brown, Backstreet Boys. A gente gosta muito de cantar esses shows com banda ao vivo, bateria, guitarra, tudo. E aí quero convidar todos, vai ser dia 7 de julho a partir das 9 horas em Botafogo, lá no Rio. Vai ser super legal, convido todos. E quero convidar também vocês conhecerem meu canal no Instagram com as minhas músicas autorais. Só pesquisar no Instagram, no YouTube, no Spotify, Júlia Castro, que já tem vários clipes lançados já. Estamos com um trabalho bem legal na rua, graças a Deus. E muita ajuda da minha mamãezinha, que minha mãe ajuda em tudo. Mamãe, te amo muito, muito obrigada. Mamãzinha, também amo muito você. Obrigada por tudo. Paulo, obrigada Data Vênia, obrigado Tonal Cash, obrigada mamãe e vovó, obrigada Carnaval. Agora, Gratidão. dá uma palhinha aí pra gente, Júlia. Dá uma pala aqui pra gente. Não, a gente vai fechar com chave de ouro. Você vai dar uma lapela aqui, como dizia a capela, como dizia o Faustão. Tá? Dá uma palazinha de alguma coisa. Você falou, né, do samba sambou? Vou cantar esse então. Sim. Que saudade da Praça 11 dos grandes carnavais, antigo reduto de bambas, onde todos curtiam o verdadeiro samba. Antigo reduto de bambas, onde todos curtiam o verdadeiro samba. Samba é lindo. Obrigado, Muito obrigada. Henrique. Foi muito bacana. Vamos tocar aqui para que a gente possa brindar isso como coisa. Então fica aí um beijo carinhoso para todos e todas.